vamos fazer um CRUD com React. E aí pessoal, beleza com vocês? Alisson aqui, seja bem-vindo ao canal Tipcode. Esse canal aqui ele se propõe a te ensinar programação web, JavaScript, React, Node, CSS como todo. Então, se você não for por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, que é muito importante. Então, se você realmente quer aprender a programar na web de verdade, este é o canal. Bom pessoal, estamos aqui nesta aula. Esta é a segunda aula dessa série, onde estamos criando CRUD React. O CRUD React é uma operação técnica, se diz respeito a uma aplicação que tem as 4 operações básicas, que é adicionar um item, removê-lo, esse item, editar e atualizar esse dado ou item, seja como for que você queira chamar. Beleza? E aí, nesta segunda aula, vamos criar alguns componentes. Beleza? Na aula passada, eu vou deixar aqui no card, também vou deixar aqui o link na descrição para que você possa ver essa aula, porque você só vai conseguir continuar a criação se você assistir a aula 1, pois na aula 1 a gente preparou todo o sistema, a gente criou o app, a gente conectou esse app com o Firebase, que é a plataforma back-end que eu escolhi utilizar para criar essa aplicação, que é uma aplicação simples, porém de muito conhecimento para você. É um cadastro de pacientes, certo? A minha esposa ela é enfermeira e necessita de fazer alguns cadastros de clientes. Aí me deu a ideia de criar esse sistema e de, ao mesmo tempo, repassar esse conhecimento adiante. Então, vamos para a tela do VS Code para a gente começar a codificação. Então, vem comigo. Estamos aqui no nosso VS Code. Eu já dei um start aqui no projeto, beleza? Para você startar o projeto npm start, beleza? Então aqui é o seguinte, a aplicação já está aqui rodando, e se vocês vieram da aula passada, sabe que não é esta tela que havia aparecido inicialmente. Por que mudou? Bom, eu vim aqui no app.js, é o arquivo que é responsável por renderizar o meu app principal. E aí eu apaguei tudo que tinha nele e deixei apenas essa div. Então eu te recomendo que você faça o mesmo. E aí você vai chegar a este resultado. No caso aí você bota o teu nome, o teu projeto. Tranquilo? Então foi só essa modificação que eu fiz até agora no projeto. Tranquilo? E a partir de agora vamos criar 2 componentes. E aqui eu peço uma licença a vocês porque eu vou escrever os componentes com nomes em português. Por que, Alisson? Para facilitar o entendimento de vocês. Beleza? Ressalvando que toda vez que você codifica, o recomendado é que você escreva o teu código em inglês. Mas como estamos em um ambiente de aula e aqui o objetivo é realmente te ensinar de uma forma mais didática possível, para que você possa compreender alguns conceitos do React de forma clara e ampla. E depois, para passar um código para inglês é molezinha, você consegue, eu acredito nisso. Tranquilo? Então vamos começar a codificação. A primeira coisa que vamos fazer aqui é escrever
os nossos componentes, beleza? Então, sempre que você for escrever algo no React, você vai colocar nessa pastinha aqui, que é o CRC, é onde você guarda todos os seus códigos React. Aqui eu vou criar um diretório ou uma pasta. Eu vou clicar aqui, ó, New Folder, e vou chamar esse diretório de componente, no plural, porque vai ter mais de um, tranquilo? Nesse diretório eu vou criar dois componentes, que vai ser o componente cadastro.js, tranquilo? E aqui vai ser formulário cadastro.j. Criado esses dois componentes, eu vou criar a estrutura básica de um componente React. No meu arquivo cadastro, eu vou importar o meu React para que eu possa utilizar. Então vou usar aqui o import React from, ou seja, aonde ele vai pegar esse meu arquivo React, aspa aqui, e vou dar aqui React. Aonde é que está esse React? Está no diretório Node Modules, beleza? Por isso que eu consigo importar esse carinha aqui. E aí eu vou criar aqui uma const, né? Const, aí eu dou o nome do meu arquivo e tem que ser igual, letra maiúscula, do jeito que eu escrevi, do jeito que eu criei o arquivo. Então vai ser aqui cadastro. Vou usar a Aeron Function, tranquilo? Se você não sabe o que é Aeron Function, eu vou deixar aqui no link na descrição um artigo onde eu explico de forma bem detalhada o que é Aeron Function lá no blog Tipcode. Beleza? É uma função comum, porém não agrega o nome de function, né? E aqui eu dou um retorno. Toda função React tem que ter um retorno. Beleza? E aqui eu posso escrever qualquer tag HTML. Nesse caso eu vou botar aqui um H1, né? Aqui cadastro, ok? E aí eu preciso exportar esse cara para que eu consiga utilizar ele em outros arquivos. É como se fosse o link do CSS para HTML. Você, quando cria um arquivo CSS, não tem que linkar ele para utilizar ele lá no HTML. Aqui é a mesma analogia, beleza? Eu vou exportar e vou deixar esse componente público para que eu possa utilizar ele depois. Então aqui eu vou fazer export default, vai ser uma exportação padrão, e aí o nome do cara, né, que é cadastro. Perceba que o nome precisa ser igual. Se você errar qualquer coisa aqui desse nome, não vai funcionar, tranquilo? Então o nosso primeiro componente React está criado. Agora vamos criar o nosso segundo componente React, que vai ser o formulário cadastro. Eu vou copiar esse carinha aqui porque é a mesma coisa lá, beleza? Eu vou só dar um Ctrl V aqui e mudar o nome, certo? E aqui eu posso mudar o nome aqui para o seguinte, eu posso segurar Ctrl D e selecionar os nomes que estão repetidos, que são iguais. Então o VS Code ele te dá essa produtividade. E aí eu altero os três de uma vez. Então aqui vai ser e aí vai ser formulário cadastro, e eu consegui modificar os três de uma só vez. Então perceba que os nossos dois componentes estão criados, o cadastro e o formulário cadastro. Se você olhar aqui no console, não tem nenhum erro, e também aqui ainda não modificou nada, porque ainda a gente não
começou a utilizar esses componentes que criamos. E aí, como você já sabe, né, eu vou utilizar aqui o Bootstrap na versão 4.5. Então, eu vou logo aqui abrir o site do Bootstrap para a gente ter um embasamento melhor. Vou abrir a documentação do Bootstrap. Recomendo que você faça o mesmo. A gente já fez toda a configuração de adicionar o Bootstrap na aplicação. Beleza, a gente copiou esses links aqui, colocamos lá no nosso index. Beleza, tá tudo ok e funcionando. E aqui vamos começar a modificar a aparência do nosso site. Beleza? Então, como eu te falei, o arquivo que é responsável por renderizar tudo na tela é esse app aqui. Tranquilo? Pegar esse componente cadastro e vou chamar ele aqui. Beleza? Para ele ser renderizado na minha tela principal. Como é que eu faço isso? Eu posso apagar esse carinha aqui. E aí eu posso chamar o meu cadastro. Veja que o VS Code ele já coloca um auto import. O bom de trabalhar com VS Code é por isso. Então aqui eu vou dar um enter, ó, e ele já vai importar esse cara. Salvo alguns bugzinhos que ele dá, né? Porque ele acha que tem que possui tag de fechamento e não possui. Beleza, mas você vai ter que usar a conversão do XML, que é colocar uma barrinha aqui, para ele entender que esse tag possui sim um fechamento. Veja que ao apertar Enter, ele já importou o cara que está em componentes e barra cadastro. Tranquilo? Então, se eu vier aqui agora, veja que eu consegui renderizar o cadastro que está aqui. Então agora estou puxando daqui. Tranquilo? Então esse é o princípio padrão do React. Você consegue interligar os componentes e aí existe essa hierarquia de que a gente pode chamar de herança, por exemplo, para exemplificar o nosso lado aqui. E agora vamos começar a usar o Bootstrap, beleza? Eu não vou me ater aqui a ensinar Bootstrap, beleza? Porque o foco do vídeo é ensinar React. Porém, lá no meu treinamento, certo? No meu curso Full Stack, eu ensino HTML, eu ensino CSS, eu ensino Bootstrap 4.5, eu ensino React. E aí, se você está gostando da minha didática e caso queira conhecer o meu curso, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. A gente sabe que o Bootstrap ele funciona com grid, certo? E ele usa um grid de 12 colunas. E eu preciso especificar esse grid. E eu especifico usando as classes que ele me dá pré-prontas. Beleza? Então aqui eu vou começar a criar o nosso layout. Tranquilo? Então eu estou aqui no meu cadastro e eu vou começar a criar. Como é que eu vou fazer? A ideia aqui não é que você saia um expert, mas que você saiba, tenha um norte de como começar alguma aplicação React e como fazer esse CRUD React. Tranquilo? Porém, eu vou te ensinar como é que é o processo de se usar o Bootstrap normalmente, como a gente que é programador faz, beleza? A gente vai aqui no Bootstrap e a gente, por conhecer a ferramenta, o framework, a gente conhece alguns termos, certo? E aí eu quero colocar aqui o Joe Butron. Veja que ele, o Joe Butron, ele faz esse carinha aqui, o componente fica com essa carinha, e para ficar com essa carinha é esse código, e para ficar com essa carinha aqui é esse código, beleza?
no meu caso aqui, é mais interessante esse carinha aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse carinha aqui todinho. Veja que ele faz com div e tal, não usa nenhum padrão HTML5. E aí você é responsável por deixar o seu código o mais HTML5 possível, por questões de semântica, por questões de SEO do Google, tranquilo? Então eu vou copiar aqui só a título de exemplo e vou no meu código. E aí eu vou copiar esse cara aqui, beleza? Sempre vai dar um errozinho às vezes, eu não. E aí você vai ter que organizar o seu código, beleza? Aqui tem uma div de container, ok? Aqui tem um nome aqui que eu não vou usar, eu posso retirar esse nome, beleza? E aqui, por que que tá tendo esse erro? Porque a gente precisa envolver esses carinha aqui em uma div, ok? O React, ele precisa ter esse encapsulamento, beleza? A gente pode apagar aqui e jogar esse carinha aqui dentro, tranquilo? E veja que o erro já sumiu, beleza? Veja que a gente está mexendo em cadastro. Se a gente vier aqui e atualizar o React, que já está atualizado porque ele tem o hot deploy, veja que o mesmo código, o mesmo layout que o Bootstrap me diz que vai ter, eu tenho aqui. Então é bem tranquilo. Opa, eu mexi aqui. Então aqui a gente pode tirar esse H1 daqui e a gente pode deixar esse H1 aqui. Cadastro de pacientes, beleza? E a gente pode aqui indentar. É sempre bom você ter um código bem indentado. E aí a gente vai fazer outra coisa, que é o que? Criar um grid, né? Um pequeno grid. Esse grid é o seguinte, como eu te expliquei anterior, eu vou criar aqui uma div logo. Como eu expliquei por anterior, o Bootstrap ele trabalha com linhas e células, ou linhas e colunas. Então eu preciso ter uma linha, beleza? E dentro dessa linha eu posso ter até 12 colunas, beleza? Então aqui eu vou criar o class name. Lembrando, por que class name? Porque nesse caso aqui não é código HTML, parece HTML e são as mesmas tags, não muda. Porém, aqui se chama JSX, ok? Então assim, lá no meu blog também tem um artigo, eu vou deixar aqui na descrição, bem completo, para que você possa entender essa questão de JSX. Então, o class name, como o HTML, o JavaScript, já possui uma palavra reservada com o nome class, então os devs aí do React resolveram renomear e deixar class name. E aí eu boto a class aqui row, certo? Que é para criar uma linha, tranquilo. E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou criar outra div com a class name, e aí eu vou começar a dividir as minhas colunas. Eu posso ter que vai preencher 2 colunas, que vai preencher 8 colunas, que vai preencher 10 colunas. Eu posso preencher até 8 colunas. No caso aqui eu vou preencher 5, beleza? Eu vou ter uma coluna de 5 e outra coluna de 7, que corresponde às 12 colunas que eu posso trabalhar com Bootstrap. Então aqui eu vou dar um call.md5. Esse MD é para dispositivos de desktop, então a tela também corresponde. Você pode fazer várias telas. A MD é próprio para computador de tela grande, tranquilo? E aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar o meu cadastro aqui dentro, esse carinha aqui dentro, tranquilo? Vou pegar aqui ele, dar um Ctrl V e eu vou colocar esse componente aqui dentro. E aí eu vou criar minha outra div com minha outra coluna, beleza? E aqui eu vou colocar um H2 com nome lista de pacientes, tranquilo? Já esperava por isso, porque a gente não importou
Veja que ele disse, ó, Alisson, eu não encontrei esse carinha aqui. É só barra ponto formulário. E veja que a gente já começou a criar aqui um esboço. Vamos ver no browser como é que está ficando. Veja que eu já tenho realmente um head aqui, né, um cabeçalho. Nesse caso a gente tem aqui formulário com 5 colunas e a lista de pacientes que vai ficar neste lado aqui com 7 colunas. Tranquilo? A gente vai abrir aqui o console e ver aqui se tem algum erro ou não. Não tem nenhum erro. Esses são alguns avisos que o Bootstrap ele nos dá. Beleza, sobre a class name, nesse caso aqui, porque aqui tem tem um atributo com o nome class, não class name. Então eles nos dão esses avisos aqui que é melhor usar class name. Então vamos fazer o que ele manda, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então vamos dar aqui os class name nesses carinhas aqui que tá com o nome class, porque a gente só copiou e colou, né? Então a gente tem que fazer essas modificações aqui para que ele pare de dar esses avisos. Eu posso vir aqui de novo e veja que os avisos cessou, né? Ele parou de dar. Se você vier aqui, ó, em nosso código, veja que o layout ele está um pouco desalinhado, né? Isso está um pouco desorganizado. Esse head ele está muito colado, está um pouco feio de se ver. Então vamos fazer essas modificações aqui. Lembrando que sempre o Bootstrap está aqui, ó, sistema de grid. Então também eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir acompanhando, tranquilo? Então aqui, ó, que é a minha renderização padrão, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar aqui uma class name do Bootstrap, tranquilo. E aqui eu vou fazer algumas coisas aqui. Eu vou dar um row aqui para ele criar uma linha, tranquilo. E aqui embaixo eu vou criar outra div. Não se preocupe, porque depois a gente vai refatorar esse código para deixar esse código semanticamente correto. Então class name, e aqui eu vou aplicar mais classe CSS. Eu vou aplicar aqui um call md-8 e vou dar aqui um offset amd2. Esse offset ele vai dar uma margenzinha para o meu componente ficar mais adequado na tela, certo? E aqui eu vou pegar o meu componente cadastro e vou segurar com Alt e apertar a setinha para ele subir aqui um pouco, para ele o código ficar organizado. Sempre é bom você ter um código organizado, sempre. Então vou atualizar aqui, esperar compilar e vou olhar como é que ficou o meu código. Veja que já está com a aparência melhor, já deu uma margenzinha aqui, tranquilo. A gente também pode fazer muitas modificações. Aqui é basicamente CSS com Bootstrap. Então você pode ir na documentação e fazer o layout do seu jeito, da tua maneira, tranquilo? Vamos agora criar o nosso objeto para que eu possa guardar os dados que o usuário vai digitar neste formulário. E também vamos criar o nosso formulário, que por enquanto ainda não está criado, tranquilo? Então vamos criar esses contatos. Eu vou criar onde? Vou criar no formulário cadastro, que é aqui que eu vou criar o meu formulário e vou capturar esses dados, tranquilo? Então eu estou aqui no meu componente, eu vou dar aqui um enter e vou trabalhar aqui dentro. Vou até editar aqui, vou usar variáveis captura de dados. Então eu vou criar aqui uma const com nome, vai ser o nome em português, como eu te prometi no início da aula, beleza? Então aqui vai ser campos iniciais de valores, beleza? É um nome grande, mas que são os campos iniciais com os valores que eu vou atribuir. E aqui eu vou dar, vai ser um objeto, como eu te falei,
a anotação de chaves. E aqui eu vou dar o nome que eu quero capturar do cara. Eu vou capturar e ter 4 informações. Eu vou copiar o nome completo desse cara, beleza? Inicialmente é vazio. Eu vou querer desse cara o número do telefone. Então eu vou colocar aqui telefone, também vazio inicialmente. Eu vou querer o e-mail desse cara. E eu vou querer desse cara também o endereço. Então endereço desse cara. Beleza? Então eu vou capturar essas 4 informações. O usuário vai digitar o nome completo, o telefone, o e-mail e o endereço. E aí, como esse componente ele é um componente funcional, não é um componente de classe, eu vou precisar manipular alguns estados desse cara. Beleza? E aí eu não vou ter o trabalho de transformar esse componente em um componente de classe para que eu possa usar os gerenciamento de estados do React. Para isso, eu vou usar a nova técnica, né? A nova função que existe, que são os hooks. Tranquilo? Também lá no blog Tipcode eu já escrevi um artigo completo sobre hooks. Eu vou deixar aqui na descrição. E no curso, lá no meu curso, eu ensino de forma muito bem detalhada. Então, se você quiser dar uma olhadinha no curso ou no artigo, que também é muito completo, eu vou deixar aqui na descrição. Tranquilo? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou declarar uma variável let, e aí eu vou abstrair. Eu vou usar alguns operadores novos do JavaScript, e nesse caso aqui é o spread operator, tranquilo, onde eu posso extrair de um array ou de um objeto os itens só que eu quero. Também é mais fácil. Então eu vou extrair aqui o valor, nesse caso aqui vai ser o valor, e eu vou manipular esses valores usando o hooks. Então eu vou usar o set variables. Tranquilo? De quem eu vou aqui fazer? Use set state. E aqui veja que ele já importou aqui. Tranquilo? O use state. E aí eu vou manipular qual estado, de que variável, de que objeto. Eu vou manipular de campus values. Tranquilo? Essa parte aqui, qualquer dúvida, você pode deixar aqui também nos comentários. Então, a gente já fez muita coisa na aplicação, beleza? A gente vinha aqui, ó, vai ver que está desse jeito, não possui nenhum erro, certo? Só alguns avisos que o React te dá e te recomenda, e mais pra frente vamos também eliminar esses avisos, tranquilo? E aqui está a nossa aplicação, ela está ficando dessa forma. E é isso aí, pessoal, fico por aqui com esta aula. Esta é a segunda aula dessa série, beleza? Na próxima aula vamos criar os formulários usando o Bootstrap 4.5 e vamos começar a fazer a adição desses dados do usuário para o banco Firebase, beleza? Então, os links vão estar aqui na descrição dos artigos que eu citei nesta aula, dos meus e-books gratuitos, do meu mini curso gratuito e do meu curso, que é o curso pago do Tipcode. Se você quiser dar uma olhadinha e se você gostou do jeito que eu ensino, vai ser muito bom ter você como meu aluno lá. Também vai ter aqui alguns links de grupos, beleza? Hoje o Tipcode tem um grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp e tem um canal lá no Telegram. Te recomendo que você também me siga lá. E também eu estou no Instagram
com @chipcodeoficial. Então, se você quiser me seguir lá, vai ser bem legal. Eu dou várias dicas diárias e algumas mentorias gratuitas também para te ajudar a alavancar a tua carreira. Então, por hoje é só, eu fico por aqui. Valeu!